Então, como de costume, né, vamos aguardar ali um minutinho até que o pessoal chegue e daí a gente já começa. Bom, pessoal, vamos começar então. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento de hoje. Eu sou a Isabela, aqui da área de sucesso do cliente, e vou estar acompanhando vocês hoje. Bom, o tema do nosso treinamento é pós-vendas. Quais são as estratégias que você pode usar para o seu processo de pós-vendas, tá? Então, quando que o processo de pós-venda se inicia? Quando o cliente comprou de você. Então, ele comprou de você, ele virou um cliente efetivamente, aí pode começar o seu pós-venda, tá? Que é tudo que você faz após a venda. Bom, então vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Aqui na plataforma da Leads2B. Então, o seu processo de pós-venda, ele vai depender muito do produto, do serviço que você vende, tá? Porque, por exemplo, aqui na Lead2B, né, nós vendemos uma plataforma SaaS. Então, quando o cliente compra e vai para o nosso pós-vendas, o que a gente tem que fazer é a implementação do sistema nele e depois um acompanhamento, né? Então, o nosso pós-venda, ele tem ali, um pipeline de onboarding, né, para a gente fazer toda a implementação no nosso cliente, e depois um pipeline de ongoing para a gente ir fazendo acompanhamento desse cliente periodicamente, tá. Então, para nós que vendemos uma plataforma, é dessa maneira que funciona. Agora, digamos que você vende um produto, por exemplo, um produto que você vendeu ali para o teu cliente e depois de um tempo de acompanhamento ali dele, você pode ser que venda novamente para ele esse mesmo produto ou algum outro produto aí que você trabalha dentro do seu portfólio. Então, você poderia, por exemplo, fazer esse pipeline aqui, olha, de acompanhamento, em que todo novo cliente que comprou de você, ele cai aqui na etapa novos clientes, no pipeline acompanhamento, na entidade pós-venda do funil. Aí, depois, por exemplo, você pode até lançar para ele uma pesquisa de satisfação, depois de alguns dias que ele comprou de você, para ver como é que está a satisfação dele em relação ao produto, ao serviço, ao atendimento que ele teve. Depois, você pode ter um acompanhamento ali do feedback desse cliente, então um tempo ali para verificar todos os feedbacks e tomar ações a partir dos feedbacks que vieram dessa pesquisa de satisfação. Depois de um tempo também, você pode ter uma oferta para esse cliente, para ele comprar de você novamente ou comprar mais algum produto, algo nesse sentido, né. Então, tem aqui um estágio oferta de upsell. E, por fim, para os clientes que passaram por todos esses estágios, mas não compraram novamente, você pode ter uma etapa aqui de reengajamento, para ir lançando comunicações para esses clientes, tentando reengajá-los para comprarem novamente, tá? Em todas essas etapas, nós podemos automatizar comunicações pela Lead2B. Por exemplo, todo cliente que cai aqui na etapa novos clientes, você pode disparar para ele um e-mail automático de boas-vindas ou um agradecimento pela compra que ele teve, né. Claro, então depende muito aí do produto e do serviço que você vende, como que vai ser esse processo e como que vai ser a comunicação, tá. Aqui estou dando alguns exemplos. Aí beleza, digamos que ele caiu na etapa novos clientes, ele vai receber esse e-mail de boas-vindas ou de agradecimento pela compra. Aí você pode automatizar que, depois de uma semana, por exemplo, ele vai ser movido automaticamente para essa etapa pesquisa de satisfação. E você vai disparar para ele uma pesquisa por e-mail. Aí, depois de 7 dias, por exemplo, ele vai ser movido automaticamente para acompanhamento pós-venda. E aqui, os seus vendedores ou a sua equipe de pós-venda tem que ficar bem de olho para verificar os feedbacks recebidos dos clientes. E tomar alguma ação, né, caso tenha sido algum feedback não tão positivo.
Aí, beleza, depois de um tempo que ele está aqui nessa etapa acompanhamento pós-feedback, por exemplo, um mês, você poderia movimentar ele para oferta de upsell, para lançar comunicações para esse cliente, oferecendo para ele outros produtos do seu portfólio que podem complementar o produto que ele já comprou anteriormente, para induzi-lo, né, a uma recompra muitas vezes. Enfim, então, aqui em oferta de upsell é quando você vai tentar vender mais para esse cliente que já comprou de você. E é bem importante que só passe para cá clientes satisfeitos, tá? Porque se o cliente deu aqui algum feedback negativo na pesquisa de satisfação e você ainda não conseguiu resolver esse feedback negativo até deixá-lo satisfeito, não faz sentido a gente ofertar para ele mais produtos, certo? Pode ser até que ele fique mais atritado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui, por fim, né, se você fez oferta de upsell e esse cliente não se interessou, ele pode ir para essa etapa de reengajamento. E ali você vai lançando comunicações periódicas sobre a sua empresa, seus produtos e serviços, para em algum momento você conseguir reengajá-lo e ele comprar novamente de você. Então, aqui, gente, é um pipeline que eu fiz de exemplo, tá? Mas eu criei alguns outros também. Criei um pipeline aqui chamado gestão de carteira. Porque o que que muitas vezes acontece, tá? Às vezes o cliente ele compra ali de você e o que você tem que fazer é só seguir um acompanhamento com ele. Então você vai ter ali ele na sua carteira de clientes e você tem que seguir acompanhando ele. É o meu caso aqui na Lead2B, né? Depois que um cliente meu compra, eu primeiro implemento a ferramenta nele e depois o que eu faço é uma gestão de carteira. Eu sigo com contatos periódicos ali. Então, se você achar interessante, você pode também criar um pipeline chamado gestão de carteira e, claro, né, você pode deixar até mais estágios aqui nesse pipeline, mas eu fiz esse só para dar um exemplo, tá? De um pipeline bem simples mesmo. Então, todo novo cliente cairia aqui em novos clientes, poderia até fazer uma automação para disparo de uma comunicação de boas-vindas, né? Depois ele vem aqui para gestão de carteira, e aqui em gestão de carteira nós podemos automatizar atividades, com uma frequência periódica para você estar entrando em contato com esse cliente, né, fazendo a gestão da sua carteira. E por fim, se tem algum cliente que não compra mais de você, que ele está inativo, você pode deixar aqui em clientes inativos e lançar comunicações periódicas também para tentar reengajar esse cliente e fazer com que ele volte a ser um cliente ativo, tá? Então, é mais um exemplo aí de pipeline. E tem mais um pipeline aqui que eu criei que é de implementação. Esse daqui, principalmente se você trabalha com produtos ou serviços que precisam ser implementados na empresa do seu cliente. Tá? Então, aqui eu criei um pipeline da seguinte forma, né? Os clientes caem aqui em novos clientes, aí depois eles vêm para o estágio de implementação, né? Que eu devo implementar meu produto ou serviço nele. Se ficou alguma pendência da implementação, que pode acontecer às vezes, né? Às vezes o cliente falou: "Ah, não, tal parte do projeto eu quero que você implemente daqui a pouco", algo assim, então fica aqui em pendência. E aí depois os estágios aqui de acompanhamento, tá? Acompanhamento 3 meses, para ele ser acompanhado 3 meses após a implementação ter finalizado. Acompanhamento 6 meses, acompanhamento 1 ano e, por fim, renovação, por exemplo, né. Então, claro, né, pessoal, são pipelines de exemplo que eu estou criando, você tem que ver muito aí de acordo com a sua realidade, tá. Então, eu tenho clientes ali que têm pipelines assim, que eles controlam muito bem o pós-venda dos clientes deles. Então, tem até um cliente meu que ele vende ar-condicionado, né, e ele fez um pipeline muito parecido com esse. Então, novos clientes, aí a instalação, né, do ar-condicionado, aí depois ele faz acompanhamentos, né, ele fazia acompanhamentos em 15, 30, 60 dias e depois a cada 3 meses. E aí, dessa forma, ele consegue ter uma visão, né, bem simples de em qual etapa está cada cliente. Então eu vou criar aqui uma empresa de exemplo para vocês, vou deixar aqui, por exemplo, empresa teste da Bela. Opa, falta alguma coisa aqui, acho que é o e-mail. Pronto, olha.
Então, criei essa empresa aqui no pipeline de implementação, né, ela está em novos clientes. A hora que eu for implementar ela, eu arrasto ali para implementação. Finalizei a implementação, mas tem alguma pendência, às vezes da parte do cliente, deixa em pendência. Ah, beleza. Aí eu posso automatizar para quê? Depois de 3 meses, a empresa seja movida aqui para acompanhamento 3 meses e cria uma atividade para eu entrar em contato com essa empresa. Depois de 3 meses que ele está aqui, ele vai para acompanhamento 6 meses, e assim por diante, tá, gente? Então, dá para a gente automatizar muita coisa aqui na ferramenta e, através do pipeline, ter uma forma bem visual de ver em qual estágio do pós-venda cada cliente meu está. Gente, o pós-venda, ele é muito importante, tá? Tanto para que vocês consigam fidelizar os seus clientes e consigam vender para eles, mais vezes, né? E também porque você consegue garantir que o seu cliente estará satisfeito se você fizer um pós-venda muito bem feito, né? E o cliente satisfeito, você sabe, além dele comprar mais de você, ele vai começar a indicar a sua empresa para outras pessoas. Então, ter um cliente satisfeito através de um pós-venda muito bem feito é algo excelente aí para sua empresa, tá? Então, por isso a importância do pós-venda. Bom, pessoal, seguindo aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas automações que dá para vocês fazerem com o pós-venda. Mas é claro que primeiro você precisa fazer o quê? Montar aqui na entidade pós-venda o seu pipeline de pós-venda com as respectivas etapas ali que o seu cliente tem que passar no pós-venda. Aí, a partir do momento que você criou as etapas, aí você pode pensar no que você vai querer automatizar, tá? Então, eu vou usar esse pipeline aqui de implementação como implementação, acho que não, acho que eu vou usar o de acompanhamento aqui, como um exemplo, tá, de como que eu faria automações para esse pipeline aqui, beleza? Então, a primeira automação que eu faria é uma automação de um e-mail de boas-vindas para o cliente que caísse aqui em novos clientes. Então, ele caiu na etapa novos clientes, eu já enviaria para ele um e-mail de boas-vindas, tá? Como que eu faria isso? Primeiro, aqui em marketing, modelos de e-mail, eu criaria um modelo de e-mail que eu iria disparar para ele, tá? Então, se você ainda não tem modelo de e-mail criado, super recomendo, tá? Para você poder disparar aqui pela automação. Então, eu viria aqui em novo modelo, poderia selecionar um dos modelos da Lead to Be ou criar um modelo do zero, tá? Vindo aqui em iniciar novo modelo. Colocaria o nome do template, então, por exemplo, e-mail de boas-vindas. A descrição é só para controle interno, né? Então, usar para boas-vindas. E o assunto do e-mail é como se fosse o título do e-mail, tá? Então, tem que ser um assunto bem atrativo para instigar o lead a abrir esse e-mail. Então, seja bem-vindo a Leads to Be. Veja algumas dicas. Tá? Então, deixa um assunto ali bem atrativo. Aí, continuando aqui, eu vou montar o layout do meu modelo de e-mail, né? Como que vai ser a carinha dele ali. Então, vamos só esperar carregar aqui. Show. Então, a montagem do modelo de e-mail é na estrutura de blocos de conteúdo, tá? Então, eu quero começar meu e-mail com uma imagem. Solto ali o bloco imagem, procuro aqui a imagem, né? Por exemplo, eu não tenho aqui uma imagem para colocar. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Vou pegar uma imagem só para mostrar para vocês como que eu iria inserir isso, tá? Queria achar uma imagem bem específica aqui, gente, mas eu não estou conseguindo achar. Bom, vou pegar essa, por exemplo. Mas essa daqui vai ficar muito grande, né? Deixa eu pegar uma outra. Então, beleza, digamos que eu quero colocar ali uma imagem no meu modelinho de e-mail. Beleza. Então, eu vou colocar aqui um bloco de imagem e vou procurar a imagem aqui no meu computador. Eu acabei de baixar ela. Show. Insiro ali no meu modelo de e-mail, né? Nossa, ficou meio grande, né? Mas aí é a importância de pegar uma imagem com o tamanho certo ali. Mas só para a gente seguir com um exemplo, tá? Aí, digamos que eu quero colocar um texto aqui abaixo. Então, coloco ali um bloco de título, né?
Ah, seja bem-vindo a Leads to Be. E, gente, uma dica, tá? Se vocês não tiverem muita criatividade aqui em relação ao texto que vocês vão colocar no e-mail, dá para pedir dicas para inteligência artificial, por exemplo, ChatGPT e tal. Você fala: ó, eu sou uma empresa do ramo tal, eu quero montar um modelo de e-mail para dar boas-vindas para os meus clientes são do tipo tal, e ele vai te dando ali dicas, tá? De texto que você pode colocar aqui no e-mail. Então, essa é uma dica excelente aí. Aí, eu quero colocar mais um texto aqui no meu e-mail, coloco aqui o texto, né, com, por exemplo, acompanhe dicas para melhor uso da sua plataforma, por exemplo, e coloco ali as dicas, né. Dá para colocar também botão no meu modelo de e-mail para ele clicar no botão e ser opa, e ser redirecionado para um outro site, também dá. Mas aqui no meu caso, digamos que eu quero colocar as redes sociais no final do e-mail. Então eu jogo ali redes sociais, opa, e coloco aqui o link das minhas redes que eu trabalho, tá? Então, gente, fiz um modelo de e-mail bem simples, tá? Só para mostrar para vocês como que montaria, mas a gente tem vídeos também ensinando a montar modelos de e-mail de uma forma mais profissional. Aí, terminando de montar o modelinho, vem aqui no botão salvar e ele vai ficar salvo ali na aba de modelos de e-mail. Aqui, olha. Então, em marketing, modelos de e-mail. A partir daí, eu já posso criar a minha automação para disparar esse e-mail de boas-vindas, né? Então, eu venho aqui em marketing, jornadas de automação. Só vou pedir um segundinho para eu tomar uma água aqui, que em Curitiba o tempo está super seco. Gente, lembrando que dúvidas podem ir me mandando aqui no chat, tá? Que eu tô de olho. Aí, para eu criar essa jornada de automação ali de e-mail de boas-vindas, eu venho aqui em nova jornada, coloco o título dela, né? Por exemplo, eh, automação para envio de e-mail de boas-vindas. Criar jornada. A primeira coisa que eu tenho que selecionar é qual tipo de empresa que vai entrar nessa automação. A gente já conversou, né, galera, que é todo mundo que cai aqui no pós-vendas, no pipeline acompanhamento, no estágio novos clientes. Então, eu seleciono aqui na segmentação que eu quero empresas da entidade pós-venda e ainda mais, né? Essa empresa ela tem que estar em uma etapa do funil específica, que é a etapa, opa, que é a etapa novos clientes lá no pipeline acompanhamento. Então, a partir daí, a plataforma já vai entender que quem vai entrar nessa automação são os pós-vendas que atenderem a seguinte condição: estarem na etapa do funil novos clientes lá no pipeline acompanhamento. Tá? Então, aí eu venho aqui em salvar, coloco o nome, né, dessa segmentação que eu fiz, que é novos clientes no pipeline acompanhamento e salvo. Pronto. Então já está definido que quem estiver aqui nessa etapa novos clientes em acompanhamento é quem vai participar da minha automação de boas-vindas. Show. Agora eu preciso colocar o que, que eu vou fazer, né? Que vai ser disparar um e-mail. Então eu coloco aqui a ação enviar um e-mail, seleciono ali o modelo de e-mail que eu acabei de criar com vocês, que é e-mail de boas-vindas. Coloco o nome do remetente do e-mail, né? Isabela da Leads to Be. E seleciono aqui o meu domínio ou subdomínio para disparo desse e-mail, tá? Aqui na minha base de testes eu não tenho cadastrado, por isso que eu não consigo selecionar, mas já vou adiantando para vocês, tá? Para você disparar e-mails pela automação, precisa obrigatoriamente ter um domínio ou subdomínio configurado na ferramenta. Se você ainda não sabe se tem ou não sabe como configurar, pode chamar aqui a nossa equipe de suporte pelo chat que eles vão te ajudar nessa tarefa, tá? Aí eu colocaria aqui, por exemplo, o meu prefixo do e-mail, né, pode ser Isabela, e selecionaria ali o meu domínio, que é tudo que vem depois do arroba. Coloco aqui também quais são os dias e horários que esse e-mail pode ser disparado, porque eu não vou querer provavelmente, né, disparar um e-mail de boas-vindas para o meu cliente meia-noite ou num domingo à tarde, né, talvez. Aí vai muito do produto ou serviço que você trabalha, tá? Mas aqui no meu caso não faria muito sentido, então eu poderia colocar que eu iria disparar de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, por exemplo, tá? Então dá para configurar aqui os dias e horários que esse e-mail pode ser disparado. E salvo.
A partir daí, eu posso colocar que depois de disparar o meu e-mail, eu vou criar uma atividade para o meu vendedor ligar para esse cliente, por exemplo, ou não, tá? Ou eu posso só disparar, opa, posso só disparar esse e-mail de boas-vindas e já movimentar ali esse cliente para a próxima etapa, que é a pesquisa de satisfação automaticamente, tá? Então eu posso fazer isso. Eu disparo o e-mail de boas-vindas, espero ali, por exemplo, uma semana, né, 7 dias, e aí movimento essa empresa automaticamente para a próxima etapa do funil, que é pesquisa de satisfação. Eh, então é no funil acompanhamento, a próxima etapa pesquisa de satisfação, tá. Então olha só que legal, gente, que eu estou fazendo aqui com vocês, né. Toda empresa que cai ali em novos clientes, ela vai receber um e-mail de boas-vindas. 7 dias depois, eu vou movimentar ela automaticamente, tá, para a etapa pesquisa de satisfação. Olha só que show. Aí, depois que eu movimentei ele para pesquisa de satisfação, eu tenho que enviar o e-mail, que é a pesquisa de satisfação, né. Aí eu posso colocar aqui a ação enviar e-mail. E se você tem o WhatsApp contratado na Lead2B, você não precisa estar disparando e-mail, tá? Você pode disparar mensagem de WhatsApp automaticamente, tá? Então, tem aqui a ação envio de mensagem no WhatsApp também. Aí, beleza, né? Então, eu tinha movimentado essa empresa para a etapa pesquisa de satisfação e vou enviar aqui um e-mail de pesquisa de satisfação. Então, eu tenho que ter criado ele antes aqui na aba de modelos de e-mail e selecionar ele aqui, igual eu selecionei ali com vocês o e-mail de boas-vindas, tá? Aí, beleza, né? Então, eu tinha colocado ele na etapa pesquisa de satisfação, automatizei o disparo de um e-mail para ele. Show. Aí eu posso colocar aqui, depois da pesquisa de satisfação, eu vou esperar, por exemplo, mais 7 dias, né? Então, eu coloco aqui uma ação de 7 dias para eu esperar esse meu cliente responder a pesquisa. E aí, vou movimentar ele automaticamente para a próxima etapa do funil, que é a etapa acompanhamento pós-feedback da pesquisa de satisfação. Então, vou colocar aqui, ó, que eu vou movimentar essa empresa automaticamente para a próxima etapa, que é acompanhamento pós-feedback. Aqui, pessoal, o que que vai precisar, né? Uma pessoa vai ter que analisar qual que foi a resposta desse cliente na pesquisa de satisfação, certo? Ou às vezes, se ele não respondeu, até mesmo ligar para ele para pegar o esse feedback dele, né. Então aqui dá para a gente criar uma atividade para que o vendedor responsável por essa empresa entre em contato com ela, ou acompanhe o que ela respondeu na pesquisa de satisfação e trate qualquer insatisfação que essa empresa tem. Então eu posso colocar aqui que quando cair nessa etapa de acompanhamento pós-feedback, eu vou criar uma atividade de follow-up, por exemplo, ou uma atividade acompanhamento pós-pesquisa, enfim, aí você vai definir aqui, tá? E quantos dias que o meu vendedor vai ter para fazer essa atividade? Por exemplo, 2 dias. Essa atividade vai poder ser agendada, nos dias ali que o meu vendedor trabalha, né, então de segunda a sexta, das 9 horas até às 18, por exemplo. Então pronto, então já está definido que quando a empresa cair nessa etapa acompanhamento pós-feedback, vai ser criada automaticamente uma atividade de follow-up para que o vendedor responsável por essa empresa veja qual que foi a resposta dela na pesquisa de satisfação. Então, olha só que legal, né, gente? Essa cadência aí que a gente está fazendo para acompanhamento de pós-venda. E a maior parte das coisas estão automatizadas. Então, isso é um ganho enorme aí de tempo para a sua operação. Aí, beleza. Então, a empresa estava aqui na etapa acompanhamento pós-feedback. Eu criei uma atividade ali para o meu vendedor fazer esse acompanhamento. Aí, eu posso colocar, por exemplo, que depois disso eu vou esperar ali alguns dias, né? Vou esperar, por exemplo, uns 30 dias e vou movimentar essa empresa automaticamente para o próximo estágio, que é oferta de upsell. Então, movimentar o negócio para o estágio oferta de upsell.
E aí, a partir do momento que essa empresa estiver nesse estágio, eu posso criar uma atividade, por exemplo, para o meu vendedor ligar e fazer uma oferta, ou posso começar uma cadência de e-mails, tá? Aí fica muito a escolha de vocês. Então, eu vou colocar aqui uma atividade, por exemplo, de ligação, que o meu vendedor vai ter ali 3 dias para fazer. E depois disso, eu posso colocar ali que a plataforma ela vai esperar algum tempo, por exemplo, uns 90 dias, e se nesse período ali o meu cliente ele não comprou nada do tipo, eu vou movimentar ele para a etapa de reengajamento e vou começar uma cadência de e-mails, tá? Para poder reengajar esse cliente. Então, pessoal, claro que são dicas, tá? Aqui de ações que vocês podem automatizar aí no pós-venda de vocês. Mas o que eu sempre recomendo é, primeiro, crie o pipeline ali de acordo com o seu processo de pós-venda. Depois, olhe no seu pipeline o que você pode automatizar. E a partir daí, pode contar com a nossa jornada de automação para te ajudar nisso, tá? Queria agradecer muito a todos pela presença. Qualquer dúvida, estamos à disposição e excelente semana para vocês. Até. Tchau, tchau.